Fala galera, salve, salve, sejam todos bem-vindos a mais um Boletim Cripto, hoje 3/7, primeiro domingo de julho. Estamos aqui trazendo informação para você. Domingo passado a gente não fez boletim, mas esse domingo estamos aqui fielmente trazendo aí essas informações do mercado cripto. Eu me chamo Gleison Souza, esse é o canal BeSmartBit. Eu peço para que, se você não é inscrito no canal, você se inscreva, ative a notificação, segue a gente também lá no Instagram, @BeSmartBit. Estamos colocando análises fundamentalistas, análises diárias lá, respondendo também as dúvidas da galera, beleza? Então, assim, tivemos uma semana de baixa, né? Mais uma semana de baixa aí. Semana passada tivemos uma alta, né? Que não foi uma alta tão expressiva aí comparando, né, com essa sequência de semanas de baixa. Mas vamos comentar isso com mais calma aqui, vamos ler como é que está o mercado, vamos trazer notícias também que foi destaque essa semana e falar também sobre a assimetria que está acontecendo agora nesse momento aí no preço e na região, né, que se encontra o preço do Bitcoin. Beleza? Então vamos lá, sem delongas, vamos dar uma olhada aqui como que tá os dados do CoinMarketCap. CoinMarketCap.com, né, o site que a gente traz aqui sempre a análise do ranking semanal, capitalização de mercado e tudo mais. Atualmente nós temos aí mais de 20 mil criptomoedas, 20.094, o exchange ultrapassam as 514. Capitalização de mercado caiu 0,40, agora 866 bilhões de dólares, um volume de negociação aí de 37, né, nas últimas 24 horas. A dominância do BTC, 42,3%, a do Ethereum, 14,8%, e a taxa de gás, marcando aí, né, preços aí, taxas históricas, né, em valores mínimos, né, a taxa de gás, que é a taxa de Gwei, aqui custando agora 19, né, o Ethereum tem batido aí mínimas em taxas de transação. Né? Essa dominância aqui, quando a gente fala dominância do BTC, né, é a dominância que ele tem em cima da capitalização de mercado, certo? Então, de toda essa capitalização do mercado, o Bitcoin tem 42,3% de valor. Aqui no ranking, né, continuamos com o Bitcoin em primeiro lugar, já acumulando uma queda de quase 10% em 7 dias, 9,39%. Agora no diário 0,39, custando 19.203, né? Então naquela região, ali naquele range de negociação, né, dos 19 e 21. Né? O market cap do Bitcoin, 366 bilhões de dólares, né? Volume aí também bem alto, né, nas últimas 24 horas. Em segundo lugar, nós temos Ethereum custando 1.058 dólares, com uma queda também expressiva de quase 13% em 7 dias, 12,96. Capitalização de mercado, 128 bilhões. Em terceiro lugar, nós temos Stablecoin e a Tether. Em quarto também o USDC, Stablecoin Tether, que está perdendo paridade agora nesse momento com o dólar, né, mas continua sendo ainda em capitalização de mercado a maior stablecoin do mundo cripto. Né? Em quinto lugar, nós temos o token da Binance, 216 dólares, com uma queda de 9,9 na semana, capitalização de mercado de 35 bilhões. Né? Binance aí que teve, perdeu, né, muito espaço aqui no Brasil, desde que retirou aí o seu depósito e o seu saque através de Pix. Né? Eles deram até outras formas lá de você, tipo, comprar via P2P, ou comprar com cartão de crédito, ou então até mesmo com TED bancário. Né, mas o pessoal estava já acostumado, né, com essa facilidade do Pix, onde você enviava ali, em menos de 2 minutos, 3 minutos, já caía na conta. E para saque também, né, quando você solicitava uma retirada em Pix, né, eu pelo menos as vezes que eu fiz, foram sempre positivos, sempre caiu rápido, mas aí teve um problema lá com o banco que faz essa transição, né, e eles disseram que já estão ajeitando, já, mas enquanto não ajeitam, está perdendo espaço aí para outras corretoras, né, como a Mercado Bitcoin, a CRO, a KuCoin também, Gate.io. Em sexto lugar, nós temos aí o token deles, a stablecoin, né, em $1 pareado. Sétimo lugar, Ripple, XRP, uma baixa de 12,84, custando 31 centavos. Oitavo lugar, ADA Cardano, que hoje, domingo, está lançando aí o teste do Hard Fork, vamos já falar sobre isso, custando 45 centavos. Em nono lugar, nós temos Solana, né, com uma baixa aí, né, arrasadora de 18,72. Né, Solana que teve mais um problema na rede essa semana. E fechando a 10ª posição, nós temos Dogecoin com 10,38 de queda e uma capitalização de mercado aí abaixo dos 9 bilhões, né, agora 8 bilhões 735 milhões de dólares. Né. No diário, a Dogecoin já acumula uma baixa de 1,5%. Né. O sentimento de mercado, marcado aqui pelo Fear and Greed Index, o índice que marca o medo e a ganância do mercado, está marcando 11. Ontem marcamos 14 também antes de ontem, semana passada. E mês passado, né, que foi um dos níveis mais baixos, junho, aí marcamos 10, né, chegamos até a tocar um nível menor. Esse índice vai ser atualizado hoje, 9 horas da noite, né, todo dia, 9 horas da noite, ele é atualizado. E a gente percebe aqui, né, se a gente colocar em um ano e colocar aqui no máximo, por exemplo, esse gráfico, a gente percebe, né, a gente se afastando desse fundo. Tá aqui, ó, tocou 6 no dia 18 de junho, né. Foi o segundo momento aí mais baixo desse gráfico. O primeiro foi aqui nessa região, não sei se ele vai conseguir marcar agora,
é meio chato, mas aqui marcou 5, tá? Mais ou menos ali na região, na época de agosto de 2019, ele marcou o ponto 5 aqui de medo, né? Então depois desse a gente teve esse aqui que marcou 6 agora, mês passado, né? Então a gente observa aí, né, nos últimos 3 meses, ó, como que foi, né, o preço fazendo esse fundo, e não se sabe até quando vai continuar essa acumulação, né? Como por exemplo nesse dado on-chain que eu vou trazer aqui para vocês. Esse dado on-chain aqui no Look into Bitcoin, pessoal, é o seguinte, é um dado que mede aqui o preço do Bitcoin, né? E é um mapa de calor das 200 semanas, né? Então a gente observa que o Bitcoin fez um movimento agora, né, nesse mês, né, que trouxe ele para essa região abaixo dessa média, né? Quando aconteceu aqui, ó, tá vendo nesse período aqui, que foi mais ou menos ali em 10 de março de 2020, né, aconteceu, o preço vinha abaixo da média e agora está acontecendo de novo, ele vindo abaixo da média. Então, historicamente, a gente vê aqui que toda vez que o Bitcoin tocou essas regiões, que perdeu essa média, ele fez uma retomada de alta, né, buscando aí sempre ultrapassar os topos anteriores, né? A gente percebe que ele veio, tocou, tinha feito um topo aqui, ó, tocou, começou a retomada de alta, fez um topo mais alto. Depois veio aqui e tal, ultrapassou a média, fez um topo mais alto. E a gente está vivendo esse momento agora. Nesse outro dado aqui, né, que isso aqui é o indicador arco-íris, né? Ele demonstra para a gente que quando o Bitcoin está nessas zonas mais quentes aqui, eu já trouxe esse dado no boletim aqui várias vezes, mas é bom a gente sempre reforçar. No Instagram também eu sempre mostro esses dados on-chains, tá? Que são dados simples, são gráficos simples, né? Esse aqui, por exemplo, ele fala para a gente que quando o Bitcoin está aqui nessa região, né, de cores quentes, né, ele está numa região onde o preço está ali, né, supervalorizado. Então há um risco, né, de começar a ter aí um processo de queda, onde as pessoas vão realizar lucro, né, porque já se vem já de uma alta enorme. E geralmente quando o Bitcoin toca essas cores mais frias aqui, são as regiões de compras, regiões de acumulação, né? Então assim, semana passada a gente saiu dessa zona aqui azul mais clara e foi para a escura, tá? Exatamente aqui, ó, vocês conseguem observar? Só que aí a gente retomou, porque a gente teve uma semana, né, que anunciou uma alta, mas foi uma alta que fracassou total na subida, e agora a gente está entrando de novo na zona azul, tá? Essa época aqui, ó, nesse gráfico, mostra pra gente o quanto que o preço ficou, né, aqui lateralizando, né, passou mais de um ano, né, aqui lateralizando nessa região, né, ó, 2015 aqui, até mais ou menos o comecinho de 2017, né, quase 2 anos, lateralizando nessa região, anunciando altas, depois caindo mais, anunciando altas e caindo mais. Então aqui quem teve o foco e a paciência teve uma oportunidade enorme, né, de acumular Bitcoin barato por mais de ano, 1 ano e meio, né, quase 2 anos. E depois que ele fez aqui a retomada de alta, né, mesmo depois dessa baixa, a gente observa aqui através desse gráfico, né, que através desse marcador aqui na tela, ó, a gente observa que mesmo com essa baixa, não chegou a níveis passados, né? Então quem comprou Bitcoin aqui, ó, atualmente, mesmo com essa queda agora, né, ainda está no lucro, certo? Então assim, essas regiões são consideradas regiões importantíssimas para se acumular, tá certo, pessoal? O momento agora é de acumulação. Notícia que saiu na Invest.com essa semana: o Bitcoin pode se recuperar após registrar o pior trimestre da história. Notícia aqui do Panorama Cripto, né? Então é muito bacana, vou deixar o link aqui dessa matéria para você ver, né? No total, entre abril e junho de 2022, a moeda acumulou uma queda de 57%, né? Somente em junho de 2022. A cotação derreteu mais de 37%. Né? No entanto, os analistas estão aqui acreditando nessa retomada de tendência, né? Ele está testando aqui abaixo dos 20 mil de novo. Então assim, a gente já começa a perceber, né, essas notícias assim, mais bullish, né? Não só para o Bitcoin, mas também como o mercado tradicional, ações, empresas, né? Algumas notícias também bearish, né? Algumas notícias de baixa, notícias que trazem medo realmente, né? Como a história da recessão nos Estados Unidos e tudo mais, a questão da guerra. Mas a gente já consegue já ver uma espécie de respiro, né? A galera já tendo aquela visão mais bullish, aquela visão mais positiva do cenário agora para esse segundo semestre. Historicamente, o mês de julho é um mês muito bom, né, para o Bitcoin, não só para o Bitcoin, mas também como para bolsas, né, ao redor do mundo inteiro. A Cardano vai lançar, né, esse fim de semana, hoje, né, o Hard Fork, né? O Hard Fork será lançado na rede teste da Cardano, né? Então é muito bacana a gente ficar ligado nisso aqui, que a atualização é a Vasio, né, ou Vasio, como dizem. A atualização é significativa não apenas pela taxa de transferência, né, que hoje em dia está rodando perfeitamente, segundo aqui o pessoal que escreveu, mas ela é importante também porque ela finaliza e aprimoriza os recursos de contratos inteligentes, os smart contracts, permitindo o lançamento de sintéticos,
né, aqueles ETFs, aquelas coisas todas, moedas estáveis, que são as stablecoins, e os empréstimos agrupados, né, e etc. Isso aqui a gente está falando de DeFi, né, o mercado de finanças descentralizadas. Então hoje, essa atualização aqui da Cardano, né, vai acontecer hoje, o hard fork da Cardano vai acontecer hoje na rede teste deles, né. Então vamos ficar ligados para saber como é que vai ser. A stablecoin, a JED, né, também já vai entrar nessa lista, que é a stablecoin da rede Cardano. Então vamos ver como é que vai ficar, vamos saber como que vai se portar. A Cardano que sempre tem críticas, né, por conta desses atrasos na atualização da rede. Essa semana o presidente da SEC, né, a SEC que é a Comissão de Valores Imobiliários lá, como se fosse a Comissão de Valores Imobiliários lá dos Estados Unidos, né, o presidente, o Gary Gensler, fez aí um anúncio muito bacana, né, ele comparou o Bitcoin como uma commodity, né, como um ativo commodity. E isso é interessante, como eu estava falando para vocês, a gente está vivendo meio que um cenário que a gente já vê já pessoas assim importantes, como o presidente da SEC, especuladores de fundos, né, já dizerem assim, tipo, a gente está num momento ruim, mas já estamos vendo aquela luz no fim do túnel, já está mudando, né, a coisa. Então a gente está tentando, a gente está numa transição realmente de semestre, né, e atualmente, mesmo com o mercado estando assim nessas quedas, estando nesse caos todo, né, ultimamente a gente tem tido notícias desse jeito, né, e ele já fez um pronunciamento uma vez falando sobre Ethereum, mas agora ele comparou o Bitcoin, né, dizendo como o Bitcoin, e esse é o único, né. Não vou falar sobre nenhum desses outros tokens que meus antecessores e outros já disseram que são uma commodity, né. Ele já falou sobre Ethereum, mas agora ele trouxe aqui, né, esse anúncio, né, falando sobre o Bitcoin ser uma cripto commodity, né, algo seguro, né, e isso é bacana vindo de uma pessoa, né, assim tão importante quanto esse cara, né, não é uma pessoa aleatória que está falando, é alguém que está dentro do sistema econômico global. Né, então isso traz uma credibilidade também, certo, para os investidores. A gente já vê bancos agora entrando realmente aí com planos massivos, né, para adotar criptomoedas, ter pelo menos também ali 1% do seu capital, né, alocado em criptomoedas. O Nubank está oferecendo investimentos em criptomoedas, apesar de eu não indicar, tá, você comprar. Por que acontece? O Nubank ele fala assim, olha, invista em criptomoedas, compre Bitcoin e compre Ethereum, né? Só que é o seguinte, você compra lá, né? Realmente é bem simples, é bem fácil. Se você tiver um dinheiro lá na conta, você já pode comprar a partir de R$1, R$2, R$3, R$4. Só que você não consegue transferir para a sua carteira privada. Então não é que você está comprando o Bitcoin e o Ethereum, você está comprando algo, certo? Que é parecido com o Bitcoin e Ethereum, ou seja, a chave privada não é sua. A chave privada é da corretora. Automaticamente as moedas não são suas. Você tem ali uma ilusão, né, vamos dizer assim, de que você está comprando o Bitcoin e o Ethereum. Na realidade, você já só está aumentando o fundo de Bitcoin e Ethereum do banco. Vocês conseguiram entender? O PayPal fez algo parecido também, no começo foi bem criticado, mas agora parece que o PayPal já está com a ferramenta, eu não uso, mas já ouvi falar que realmente o PayPal tem essa ferramenta de você comprar lá e transferir para sua carteira privada. Se isso acontecer com o Nubank, massa. Tá? Mas enquanto isso não acontece, eu não aconselho, tá? No coins, no case, no coins, tipo, sem chaves, sem moedas, você tem que ser aí o dono, né, a dona realmente da custódia total das suas criptomoedas, tá? Se você tem um valor pequeno, tá, beleza, deixa ele na corretora e tal, mas se você já tem um valor já considerável, tá? Ou então se você realmente nem liga para essa questão de valores, tipo, eu tenho R$100 em criptomoedas, mas eu quero cuidar dos meus R$100 em cripto aqui de uma forma segura. A forma mais segura é você ter realmente, tá, as suas criptos na sua carteira, quer seja ela uma hard wallet, ou que seja ela uma carteira digital, como uma MetaMask. Aqui no Twitter, eu achei interessante, até compartilhei, retuitei esse gráfico aqui, fazendo a comparação dos bear markets, né, que antecederam aí o bull market, né, do Bitcoin nos últimos anos. A gente teve aqui, a gente vê movimentos realmente bem parecidos, né, esse que está acontecendo aqui agora. Deixa eu só aumentar aqui para vocês darem uma olhada. Ó, esse movimento que está acontecendo aqui agora é bem semelhante aos movimentos que aconteceram aí nos anos anteriores, né, que antecederam aí os bull markets, né. Então a gente está em formação de fundo, né, a gente percebe aqui, por exemplo, que mesmo saindo desse quadrado, né, que foi no bear market 2014, ele passou um tempinho aqui fazendo, né, uma lateralização, né, depois que ele começou o movimento de alta. A gente vai dar uma olhada no gráfico semanal agora já, e a gente vai ver que o que está acontecendo é realmente isso, tá? Pode ser que a gente esteja realmente numa formação de fundo, mas é aquela coisa, é uma formação de fundo que ele pode se lateralizar ainda por algumas semanas, tá? Alguns meses, realmente, né, antes de fazer a retomada explosiva de alta. A gente vai já dar uma olhada no gráfico sobre isso, mas é interessante ver essa comparação, porque realmente faz muito sentido, tá? Esse momento de bear market, de mercado de baixa, né, que antecede aí
as bull run, as corridas de touro, né? Os bull markets dos anos que vem, né? Gráfico do Bitcoin, gráfico semanal do Bitcoin, dados da Bitstamp aqui no TradingView, né? Eu trouxe essa análise aqui lá no Instagram também, né? Essa ferramenta também, que é o estocástico lento, né? Que aponta aqui pra gente, né? Que no semanal a gente está em região de sobrevenda, né? Como que funciona, pessoal? Essas regiões de sobrevenda e sobrecompra. Essa área aqui, ó, mais azul, tá? Onde tem essas duas linhas pontilhadas, aqui em cima marca 80 e aqui marca 20, tá? Nesse indicador aqui que é o estocástico lento. Toda vida que o preço ele sai dessa região e ele vem aqui para acima dessa linha pontilhada de 80, ele entra em região de sobrecompra. Ou seja, é como se ele estivesse valendo, né, mais do que deveria o preço. Então você já fica atento, porque o preço para despencar, depois que ele atinge essas regiões aqui, né, é bem provável, tá? E sempre acontece realmente. E a gente tem aqui essas duas médias, né, que elas ficam fazendo esse cruzamento, né, que é a média que a gente chama de A3. Geralmente quando o preço ele está aqui acima dessa região de 80, que ele está sobrecomprado, né, região de sobrecompra, e essa média azul faz um cruzamento da laranja para baixo, ele começa a fazer os movimentos de queda. Mesma coisa acontece quando ele ultrapassa essa linha pontilhada marcando os 20 pontos. Ele entra em região de sobrevenda, ou seja, ele está valendo menos do que ele deveria, certo? Então a gente tem esse fundo aqui, né, que a gente observa aqui, ó, que está sendo aí, né, quase tocado, né? Já foi tocado, quase praticamente tocado também aqui em maio, agora, dia 2 de maio, esse fundo foi quase tocado, e a gente está retornando para ele. Então o que é bacana? É bacana a gente saber que é o seguinte, passou dessa zona aqui, tá? Passou dessa zona pontilhada, certo? Já é região de sobrevenda, ou seja, só se compra, só se acumula. Tá? Ah, mas se eu comprar aqui e cair mais, faz o DCA, divide o aporte. Porque pode ser que ele chegue só até aqui e volte a subir, como pode ser que ele caia mais. Isso aqui não é para adivinhar fundo nem topo, é para você saber que saindo dessa região aqui, ó, tá, marcada, né, o ativo entra. Isso aqui vale para o Bitcoin, vale para qualquer tipo de ativo, qualquer leitura gráfica. Tá? O ativo, a ação, ela entra em região de sobrevenda, região onde que é melhor para comprar. Porque a tendência é retomar para dentro da região, depois fazer movimento de sobrecompra, depois fazer movimento de sobrevenda, depois sobrecompra, depois sobrevenda e assim vai. O mercado é fractal. Tá? Então no gráfico semanal do Bitcoin a gente vê isso aqui acontecendo. Né? A gente vê ainda aqui no RSI que ele está ainda aqui, se a gente traçar aqui essa LTB, a gente percebe que ele está longe ainda. Né? Está longe ainda de tentar fazer uma retomada de alta e tentar buscar regiões de sobrecompra, né? Mas está na região excelente para começar a se acumular, né? Num fundo bem histórico. Né? E o cruzamento da azul para cima ainda não aconteceu, certo? Indicando que ele pode cair mais sim, pode fazer uma queda rápida, pode demorar fazendo aqui também a acumulação, mas está em região de sobrevenda. Quando a gente olha aqui o gráfico semanal, a gente percebe o quê? Que perdeu o fundo, né, da semana passada. A barra da semana passada foi essa barra aqui, esse doji. Já comentei também sobre price action no Instagram, sobre o mercado faz um movimento chamado movimento de alternância. Geralmente é quando ele tem uma barra enorme, né, sequenciado de uma barra indecisa, como essa aqui, certo? Depois ele tende a fazer uma barra maior, uma barra de decisão. Barra de decisão, barra de indecisão, barra de decisão. Tá? Então é muito interessante a gente ficar ligado nesses movimentos. Tá? A gente teve aqui também, ó, outro movimento, ó, barra de indecisão, barra de decisão. Barra de indecisão, barra de decisão. Como aqui também tivemos uma barra de decisão. Isso aqui no gráfico semanal. Então esse princípio da alternância está acontecendo direto. Price action está acontecendo direto no gráfico do Bitcoin. Tá? Toda hora está acontecendo. Então a gente vê aqui fundos, né, que já foram perdidos, agora está sendo tocado o fundo dos 19 mil dólares, coisa que nunca tinha acontecido, o Bitcoin nunca tinha tocado topos anteriores, né, aliás, aqui não é fundo, é topo, marcando aqui topo, né, esse topo aqui de 19 mil dólares está sendo tocado exatamente agora, né, o Bitcoin nunca tinha feito esse movimento, a gente pode dizer que ele está realmente testando aqui uma região de suporte, né, o que não é uma linha, é uma zona. Então ele está testando aqui essa região, tem margem para cair mais, porque a gente já teve fundo na semana retrasada que levou o preço do Bitcoin para 17.600, 18 mil dólares. Então tem
tem espaço para cair mais, no RSI também mostra para gente. Mas o que não pode ter é medo. O que não pode ter é medo de dizer assim, o ativo morreu. Não, o ativo não morreu. Aqui também temos outra região de suporte, caso ele perca essa região aí. Ele pode ficar nesse range de negociação de 14 mil, pode ficar no range de negociação de 14, tá, até os 19, 17, fazendo aquela canseira, só aquele movimento de zigue-zague, né, dando aquela peneirada, tirando a galera que não tem paciência, né. Então, assim, é muito interessante. Para uma retomada de alta, realmente, ele tem que ultrapassar essa região que já foi de suporte e agora vai ser uma resistência. Se a gente colocar aqui essa linha, o Bitcoin tem que fazer movimento acima dessa média azul, que é a média de 8 semanal, né? E ficar fazendo esse movimento nesse range de negociação, ultrapassando essa zona, certo? Ele ultrapassando essa zona aqui, que já foi suporte e agora essa resistência, a gente pode dizer que ele está fazendo uma retomada de alta e está assim consolidando aí a sua tendência majoritária, que é a primeira tendência, né, de alta. Por enquanto ele pode até fazer altas semanais, curtas e tudo, entendeu? Pode tentar vir buscar a correção dessa vela aqui, é bem possível que ainda ele possa vir buscar correções nessa região dos 21, 22 no curto prazo, tá? Mas a tendência majoritária dele é de baixa, então não vamos focar nesses ganhos agora rápidos. Vamos focar em acumular nessa região para quando ele retomar, a gente ter a melhor assimetria possível. Se você compra aqui e o Bitcoin cai até esse próximo fundo aqui, você vai ter 24% de perca do seu capital. Mas se de repente você compra aqui, ele cai e você consegue comprar Bitcoin nesse fundo mais, numa retomada de alta, testando o topo anterior, você já vai ter aí já quase quase 400%, 374% de alta. É isso que é a assimetria. É o valor que está em jogo que você pode perder, pro tanto que você pode lucrar no longo prazo. Certo? Isso vai acontecer de uma vez? Não. Tá? Isso pode demorar? Pode. Mas a assimetria de ativos como o Bitcoin, tá, são assimetrias excelentes se você quer gerar riqueza, gerar patrimônio. O segundo gráfico que eu vou trazer para vocês é o gráfico do petróleo, né? Então a gente vê aqui, ó, essa alta enorme. E o que está acontecendo no RSI? O petróleo entrou em região de sobrecompra, como se ele estivesse valendo mais, né? Como se ele estivesse exatamente aqui nessa região, ele está valendo mais do que deve. Então ele entrou na zona e a tendência é que ele venha buscar fundos, certo? Venha buscar fundos. Essa linha azul precisa cruzar a laranja e está cruzado aqui para baixo, apesar de estar apontando, né? Mas já saiu da região de sobrecompra. Então a gente precisa que esse gráfico caia. Esse gráfico caindo, pessoal, automaticamente, né, o mundo volta a girar de uma forma mais saudável, né? Diminui a logística, o preço da logística diminui tudo. Então é interessante, esse gráfico aqui é um dos gráficos mais importantes para a gente ficar de olho. Então a gente vai ter essa região aqui, que vai servir como região, né, de suporte aí, numa queda do petróleo. Esse aqui é o gráfico mensal, tá? E é interessante a gente ver aqui também o seguinte, ele está agora atualmente no gráfico mensal fazendo um gigante canal paralelo de alta. Olha isso aqui, certo? Qual é a tendência, né, desse canal paralelo assim, quase no ângulo, né, sabe, totalmente reto, negócio 90 graus, absurdo, pá, alta infinita. Qual é a tendência? A tendência é ter o rompimento, certo? Então assim, a gente já teve aqui, ó, esse mês de baixa, com esse pavio aqui, então a tendência é que haja rompimento desse canal, certo? Então realmente a gente tem que ficar de olho e torcer realmente para que esse gráfico caia, tá? Esse gráfico caindo vai trazer mais saúde, né, para o mercado de um modo geral, tanto o mercado de criptomoedas como o mercado também tradicional. Então é isso aí, galera, espero que todos tenham gostado do Boletim Cripto de hoje, né? O boletim foi um pouco mais curto ainda, tô meio baqueado da garganta e tudo, essa semana foi pesado, por isso que domingo passado não teve também o boletim, mas aí domingo que vem estamos aqui de novo. Desejo boa semana para todo mundo. Se você não é inscrito, se inscreve nesse canal. Se inscreve também lá no Instagram. Segue a gente lá, @BSmartBit, beleza? Compartilhe com amigos. Faça o YouTube entender que esse conteúdo é de grande relevância, beleza? Tamo junto total. Fiquem com Deus. Até o próximo domingo. Valeu!